Olá, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar esse estudo. É um estudo muito profundo com relação à escatologia, à volta do Senhor Jesus. Nós vamos dividir esse estudo em 4 partes. Então, que você possa ver as quatro partes, veja com calma cada uma delas, vendo as referências. E é muito profundo, e nós vamos perceber que de fato nós estamos à margem do arrebatamento da igreja, que a qualquer momento a igreja ela vai ser arrebatada. Infelizmente muitas pessoas não creem nisso, mas é importantíssimo nós estarmos estudando e verificando as passagens que aí está, para que nós não caiamos no descrédito. Então, que você possa fazer um excelente estudo, sempre em oração. Recomendo que faça sempre esses estudos em oração, para que o próprio Espírito Santo possa trabalhar em você e te ajudar a compreender mais e aprofundar ainda mais a respeito da escatologia bíblica, a respeito da volta do Senhor, porque nós estamos vendo que realmente as coisas elas estão muito perto de acontecer. Então, que você fique bastante atento a tudo que vai ser falado agora. Aqui nós não queremos criar fanatismo nas pessoas, nem queremos aqui estar colocando datas, né, na volta de Jesus, dizendo, vai ser tal dia. Nós não vamos fazer isso, mas esses estudos são estudos para a gente ficar em vigilância, porque Jesus mandou a gente ficar em vigilância. E precisamos, de fato, ficar em vigilância. Se foi o mandamento do Senhor, se Ele mandou a gente ficar observando, devemos estar observando, porque nós tomamos sempre como base o sermão profético de Mateus, capítulo 24, e Marcos, no capítulo de número 13. Nós tomamos isso como base para que a gente possa fazer o estudo da escatologia. E lá, quando os apóstolos perguntaram para Ele quando que aconteceria a destruição do templo, a volta dele, que sinais haveriam, ele não disse, olha, não vamos tocar nesse assunto, não precisamos falar nesse assunto, porque não tem condições. Muito pelo contrário, ele ainda diz assim, acautelai-vos e que ninguém vos engane. Então ele quer que a gente estude, que a gente aprenda a respeito da volta dele. E nós devemos estar atentos, devemos estar vigilantes. Nós vamos ver várias passagens. O errado é nós sermos impositivos e dizermos, vai ser exatamente tal dia, e darmos uma data exata, um horário exato, porque é disso que se trata a passagem, o dia e a hora, é exatamente isso que ele está querendo dizer. O momento exato, ninguém sabe quando se dará, mas nós não vamos ser pegos de surpresa. Deixa eu tirar esse daqui, irmão. Então vamos analisar, estudar aí com calma, viu? Eu tinha fiz esse estudo, não sou um perito, né? Peço perdão aos irmãos se houver algum erro, mas o principal foco aqui é o conteúdo em si. Então, que nós estejamos bem atentos. Nós vamos falar nesse estudo aqui, a gente vai aprender, vai ser dividido, conforme eu disse, em 4 tópicos. E nós vamos falar aqui do anticristo, vamos aprender sobre ele, quando ele se manifestar. Através de vermos quando ele vai se manifestar, a gente vai ter uma data aproximada. As 2 testemunhas, nós vamos falar sobre elas também, quando que elas vão se manifestar. Então nós vamos ter uma data aproximada para o arrebatamento. A parábola da figueira, que não poderia obviamente ficar de fora, e que nós vamos fazer uma correção. Muitas pessoas criam com relação à parábola da figueira e não estavam errados com relação a Israel ter brotado. Está lá em Mateus capítulo número 24, Jesus fala a parábola da figueira, quando Israel brotasse, passaria uma geração. Então a contagem que fizeram, nós vamos aqui estar aperfeiçoando, posso assim dizer, essa contagem. E também vamos ver a respeito das festas de Israel, porque as festas falam para Israel, e vamos ver
a única festa que diz respeito à igreja, que é a festa de Pentecostes, ou chamada também de Shavuot, a festa das semanas também. Mas nós vamos ver aqui a respeito das festas de Israel, no tocante são 7 as festas, no tocante à festa de Pentecostes em exclusivo, e essa festa diz a respeito da igreja. Então, um excelente estudo para você, que você possa estar vendo esses vídeos um após um. Vou estar fazendo cada tópico desse em um vídeo, para não ficar por demais alongado e você ter tempo para poder assistir esses vídeos. Procurarei fazer de maneira mais sucinta, e qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aí no comentário. Deixarei também o meu e-mail aí, caso vocês queiram conversar também por e-mail. Você pode mandar e-mail e eu, na medida do possível, vou estar respondendo. Um excelente estudo para vocês e que Deus abençoe. Em nome de Jesus. A respeito dessa passagem, o dia e a hora ninguém sabe. Eu sei que essa passagem ela está contida na Bíblia. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse que o dia e a hora ninguém sabe. Mas aqui o que Ele estava querendo dizer que o dia e a hora ninguém sabe, Ele estava querendo que nós não colocássemos uma data específica. E de fato, nós não devemos ficar dando datas específicas, porque o mesmo Senhor disse: se Ele tardar, espera. Então, a soberana vontade de Deus, ela tem que ser respeitada. Mas o fato dessa passagem, o dia e a hora ninguém sabe, ela não pode ser uma verdade única e absoluta e negligenciar todas as demais partes da Escritura. Por quê? Porque uma das regras da hermenêutica bíblica é que a Bíblia ela é um livro inerrante, ou seja, não contém erros. Então, uma passagem ela não vai contradizer a outra, ela não é contraditória. E se nós pegarmos essa passagem, o dia e a hora ninguém sabe, e num contexto de que Jesus estava querendo dizer que não era para nós podermos buscar e procurar saber a respeito da volta dele, que isso seria uma coisa vã e que não deveríamos fazer, isso aí iria se chocar com várias outras passagens. Então nós temos várias outras passagens que dizem exatamente o contrário. Então nós precisamos entender que esse versículo, dia, a hora, ninguém sabe, Jesus estava querendo dizer que não era para nós darmos uma data em específico, mas ao contrário, mediante as outras passagens, essas passagens que eu vou citar, e várias outras passagens, vai dizer que nós devemos sim estar atento com relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Nós iríamos saber aproximadamente quando Ele iria voltar. E nós vamos verificar aqui então, em algumas passagens, conforme os irmãos poderão perceber aqui, a gente verá, quer ver algumas passagens? Por exemplo, no livro de Gênesis, os irmãos vão acompanhar comigo, no capítulo de número 7, o versículo 4, quando Deus fala com Noé, olha que interessante aqui, diz assim: porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Olha que interessante, Deus falou para Noé que dali 7 dias ele ia destruir a terra. Noé sabia que haveria destruição sobre a terra. Então Deus avisa Noé e Noé constrói a arca, e ele sabe quando que isso ia acontecer. A gente vê também uma outra referência no livro de 2 Reis, no capítulo de número 2, diz assim, olha, nós vamos ler aí do 1 até o 12, olha que interessante. E sucedeu que quando o Senhor estava para levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu.
E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. 4. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, pararam de fronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. 8. Então Elias tomou sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil me pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não, não se fará. 11. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. 12. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então nós vemos aqui, irmão, que havia um grupo de pessoas que sabia que Eliseu seria arrebatado. E Eliseu, nós sabemos que ele tipifica a igreja. Então o próprio Eliseu sabia, o próprio Elias sabia, Eliseu também sabia, vários profetas das escolas de profetas também sabiam. Então a gente vê que, de fato, Deus revelou a essas pessoas o arrebatamento. E Deus, de fato, Ele revela. Porque se nós olharmos aqui também no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim, olha: certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas. Então, coisa alguma é coisa alguma. Então Deus, Ele está revelando que o arrebatamento está acontecendo. Agora o fato é que a revelação, ela vem para quem? Para os servos. A revelação não é para curioso, a revelação não é para estudioso, a revelação não é para teólogo, a revelação não é para pastor, a revelação não é para nada, a revelação é para quem serve. E infelizmente muitas pessoas querem ser servidas, estão numa religião apenas para serem servidas. Agora, Deus, Ele revela para quem? Para quem serve. E Jesus mesmo disse, quando Ele vai fazer o lava-pés ou lavar o pés dos apóstolos, Ele estava mostrando que os discípulos, que os apóstolos, que aqueles que seguissem a Jesus não seriam maior que Ele. Então o Filho do Homem, Ele disse, não veio para ser servido, mas veio para servir. Então a revelação vem para quem é servo de Deus. Então é muito importante, o fato das pessoas não entenderem isso daí, e não crerem, não terem a revelação, muitas vezes eles vão desacreditar disso daí. Mas a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas dele. Então, Deus tem levantado uma geração nesse tempo, Deus tem falado, e aqui diz coisa alguma é coisa alguma. Nós vemos que o arrebatamento é algo muito profundo, e Deus também revelaria isso para nós. No livro de Lucas, capítulo de número 21, já no Novo Testamento, o sermão profético, vai dizer assim, do versículo 5 ao 8 aqui, ó. E chegando alguns a respeito do templo,
E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. 7. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse ele então, no 8. Disse ele então: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Olha que interessante. Jesus aqui, ele começa a esclarecer. Ele não fala assim: olha, vamos deixar esse negócio de lado, vamos parar com isso, porque o dia e a hora ninguém sabe, vocês têm só que me seguir, fazer algo. Não, muito pelo contrário. Ele ainda diz assim: olha, vede, não vos engane. Ele não quer que a gente seja enganado, porque de fato muitas pessoas estão aí dizendo, e ao longo da história, irmão, muitas pessoas disseram que era o Cristo, disseram que era a volta de Jesus. E se nós estudarmos isso aí, procurarmos um pouquinho, nós vamos ver que de fato isso aí é verdade, isso aí é uma realidade. Mas nós não podemos fazer assim. Nós não devemos fazer dessa maneira. Nós devemos então estar atento, devemos estar buscando de fato ao Senhor, estudando com cuidado, com cautela, tudo que Deus está falando para a gente nesse tempo. Então, irmãos, agir aí dessa maneira, o dia, a hora, ninguém sabe, e negligenciarmos é um grande erro. Apenas mais uma passagem, irmão, para a gente poder, ainda no Novo Testamento, para podermos acabar de vez com essa história do dia, a hora, ninguém sabe. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, olha: revelação de Jesus Cristo, ao qual deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, Deus mostra, Deus revela para quem? Para quem é servo. Então, nós devemos servir a Deus, devemos viver uma vida correta com Deus, e nós precisamos entender que Deus, ele quer esclarecer, para que a gente não seja pego de surpresa. Então, não podemos pegar apenas uma passagem, conforme você viu, e através dessa passagem, nós pegarmos e ignorarmos tantas outras. Isso é um erro. Então precisamos de fato estar estudando, porque Jesus não quer que a gente seja pego de surpresa. Então esteja estudando, irmão. Não caia nessa onda de que o dia, a hora, ninguém sabe. Mas estude realmente a palavra de Deus, porque Ele quer trazer a revelação para você. E seja servo. E creia também nos profetas que Deus tem levantado nessa última hora. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, agora nós vamos ver aqui, dando continuidade ao estudo, nós vamos ver sobre o anticristo. Já feita a introdução, é importante ver a introdução, os vídeos anteriores. Já feita a introdução e desmistificado a respeito do dia e a hora, a gente vai ao passo seguinte, na continuidade. Nós vamos falar hoje sobre o anticristo, agora sobre o anticristo. Vamos ver alguns tópicos aqui. Nós vamos aprender aqui em Daniel capítulo 9, versículo 27, em Daniel 12, 11, capítulo 12, versículo 11, nós iremos ver algumas coisas interessantes aqui, irmãos. Quero que você acompanhe comigo aí Daniel capítulo 9, no versículo 27, o que diz as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Aqui, irmão, está falando do anticristo, tá? Então essa passagem é uma passagem que diz, que faz menção do anticristo. Vamos dar uma lida, o que está dizendo aqui. E ele que é o anticristo, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana.
e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui está falando do anticristo, conforme foi falado, e diz que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Esse muitos é o quê? Muitos povos, muitas nações. E esse uma semana significa 7 anos, que é uma semana de anos. Então cada dia da semana corresponde a um ano. E diz que na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. O que é isso? É o sacrifício que os judeus eles fazem. Então o judaísmo ele vai voltar a ser executado, o templo vai ser erigido, porque não existe judaísmo sem o templo. Então diz que na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, após o, vamos assim dizer, a ação ou o ministério, ou o império do anticristo, enfim, eles se derem início, na metade dele, nos 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto que ele fez com o mundo, o pacto de paz, e vai fazer cessar o sacrifício, ou seja, vai acabar com o judaísmo. Então nós entendemos que os primeiros 3 anos e meio serão os primeiros 3 anos e meio da tribulação, e quando a gente fala de 7 anos, nós estamos falando após o arrebatamento da igreja, terão então 7 anos de tribulação. Esses 7 anos de tribulação, ele está dividido em 2 partes. Os 3 primeiros anos e meio será uma perseguição muito grande com a igreja, com aqueles que foram deixados para trás, que não levaram uma vida correta, com os cristãos mornos, né? Que Jesus disse que iria vomitar eles, como está na igreja no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no final do capítulo 3, lá na carta de Laodiceia, a igreja que seria vomitada, né? Rejeitada, estava dentro, mas foi colocada para fora, que é a igreja de Laodiceia. Então, essas pessoas passarão por grande perseguição nesses 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Já Israel gozará de muita paz e prosperidade, porque ele vai permitir que construa o templo, que o sacrifício seja feito, o judaísmo seja restaurado. Mas na metade da tribulação, ou seja, 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto, irmão, e ele vai, diz que aqui ele vai colocar a abominação dentro do judaísmo. E nós vamos entender o que é essa abominação, que é a abominação da desolação, que fala a palavra do Senhor. E nós vamos entender sobre ela e sobre o anticristo. E aqui então está dizendo que ele vai quebrar o pacto dele, e aí esses 3 anos e meio final não será o tempo da grande tribulação. Aí será o tempo de grandes apertos realmente para a nação de Israel. Ele vai perseguir ferrenhamente a nação de Israel, aonde a nação de Israel vai reconhecer que ele não é o Messias, mas que ele é o anticristo, o antimessias, e vai clamar por Jesus, e Jesus voltará ao final da tribulação, no final dos 7 anos, e ele voltará com a igreja, vai prender Satanás, e volta sobre Israel, e de lá então dá-se início ao milênio. Mas então nós vamos empreender um pouquinho sobre o anticristo, aqui em específico. Então nós vimos que em Daniel capítulo 9, versículo 27, vai durar 7 anos o período da tribulação, mas que no meio da tribulação, que ele vai acabar, vai desfazer o pacto dele, vai quebrar o pacto dele. Também a gente vai enxergar aqui em Daniel capítulo 12, no versículo 11, que exatamente são 3 anos e meio, que nós temos que ficar atento a esses 3 anos e meio. Uma pista muito grande foi dada para nós. Vamos fazer a análise aqui. Daniel 12, conforme nós vimos, versículo 11. 12, o versículo 11. Ó. E desde, deixa eu passar. Daniel 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, ou seja,
o final, os 3 anos e meio final, e posta a abominação desoladora, nós vamos ver o que é essa abominação desoladora, haverá 1290 dias. 1290 dias, irmão, vai dar exatamente 3 anos e meio. Então, arredondando aqui, irmão, vai dar 3 anos, 3 anos e meio, mais 30 dias, vamos falar, mais 3 anos e 7 meses aproximadamente. Mas a Bíblia relata, você vai ver outras passagens, que é exatamente 7 anos. Só que tem aqui a passagem seguinte do versículo 12, que nós não vamos entrar falar sobre isso, numa outra oportunidade, se Deus permitir, que diz assim, olha, bem-aventurado quem espera e chega até 1335 dias. Então, ou seja, haverá um tempo a mais. Eu não vou falar sobre esse tempo, mas o que a gente tem que ter em mente são os 7 anos da tribulação e os 3 anos e meio de paz e prosperidade para Israel e perseguição para a igreja, e depois os últimos 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. A perseguição continuará ainda para a igreja e para a nação de Israel. É muito importante nós vermos isso, para que nós possamos dar continuidade nos nossos estudos. Ele diz aqui ainda, importante a gente olhar aqui no livro de Eclesiastes, irmão, no capítulo, vou marcar aqui para os irmãos verem, aqui em Eclesiastes, irmão, capítulo 1, no versículo 9 e 10, a gente tem uma coisa muito interessante que é base para a escatologia. A gente não pode dar continuidade na escatologia se nós não entendermos aqui Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9 e 10 e 3 e 15. O que fala em Eclesiastes, pastor? Se você quiser acompanhar, tiver uma Bíblia, irmão, você pode acompanhar, mas eu vou estar colocando aqui, os irmãos podem acompanhar aqui também. Eclesiastes 1, versículo 9, diz assim, olha, o que foi, ou seja, o que passou, isso é o que há de ser, ou seja, vai acontecer de novo. E o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa, no versículo 10, há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então isso é base bíblica. Se você quer saber o que vai acontecer de maneira profética no futuro, você tem que olhar para trás, porque Deus, a realidade do fato, vamos olhar como se fosse um homem, um ser humano. Então você olha para a sombra, você consegue imaginar e consegue ver que aquilo é um homem. Você consegue, o ser humano consegue ver que é do sexo masculino, consegue ver se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Então, a sombra são tipos daquilo que vai acontecer. Então, existem fatos históricos que são tipos, e nós devemos olhar para os fatos históricos para a gente poder entender o que de fato vai acontecer, porque conforme está dizendo nessa passagem, nós vamos ver também aqui em Eclesiastes capítulo 3, é que o que aconteceu vai acontecer de novo. Diz aqui, olha, no 3,15, Eclesiastes 3,15, o que é, ou seja, o que está acontecendo agora já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou, ou seja, do jeito que aconteceu no passado vai acontecer agora. Partindo dessa premissa, irmão, que isso aí é uma regra para a escatologia, nós devemos entender um pouco da história, precisamos conhecer um pouco da história, não podemos ser apenas especulativos, mas devemos conhecer um pouco da história e entender o que aconteceu. E vamos, diante dessa passagem, diante desse fato, desse entendimento que temos, analisarmos os tipos de anticristo que já teve. Uma das pessoas que foi o tipo mais perfeito, podemos assim dizer, do anticristo, essa pessoa foi
Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele foi um líder, um general grego, que após a queda do Império Medo-Persa, o Império Medo-Persa caiu, através do Império Grego comandado por Alexandre Magno, e após a morte de Alexandre Magno, os seus 4 generais eles tomaram conta, né, do Império Grego. E o Império Grego foi subjugado pelo Império Romano, que foi a época que Jesus ele se manifestou, e a história do Novo Testamento se decorre toda ela dentro do Império Romano. Mas o Império Grego, após a morte de Alexandre Magno, o Império Grego foi dividido por 4 generais. E entre esses 4 generais estava Antíoco Epifânio, que ficou responsável pela região ali, parte do Oriente Médio. E Antíoco Epifânio foi o tipo mais perfeito do anticristo, irmão. Ele foi quando a gente pegamos aquela passagem a passagem que nós falamos a respeito de olharmos para trás, o tipo mais perfeito de anticristo foi realmente, de fato, Antíoco Epifânio. E nós não temos na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, muitos relatos. Aliás, nós não temos relato algum. Porém, com exceção, né, da revelação de Daniel, que viria o Império Grego. Mas do anticristo em si, sobre o Império Grego, com a pessoa de Antíoco Epifânio sendo um tipo do anticristo, a gente vai ter esse relato lá no livro de Macabeus, capítulo 1, versículo 44 ao 54. Eu não estou aqui, irmão, querendo colocar o livro de Macabeus, tem uma fé evangélica, nós não cremos que os livros que são acrescentados na Igreja Católica, que tem a mais na Bíblia Católica, eles são livros canônicos, nós não temos como livros canônicos, porém nós temos eles como livros históricos e respeitamos como livros históricos. Aliás, vários livros de história falam exatamente a mesma coisa, porém, como a gente tem mais acesso à Bíblia Católica, eu vou usar a referência da Bíblia Católica aqui. E em 1 Macabeus, capítulo 1, no versículo 44 ao 54, vai falar de Antíoco Epifânio. Vamos olhar para ele para a gente poder enxergar o anticristo que vai se manifestar. Diz assim, olha, aqui, se você quiser ler todo o livro, fique à vontade. Diz assim, olha, por intermédio de mensageiros, o rei, aqui no caso Antíoco Epifânio, enviou a Jerusalém, a cidade de Judá, cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações do templo, violar o sábado e as festas. Olha a profecia de Daniel, capítulo 9, 27. Então, irá fazer cessar o sacrifício e as oblações ou libações. Olha aí a perfeição. 46. Profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais puros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer da lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo, e ordenou à cidade de Judá que oferecessem sacrifícios, cada uma por sua vez. Houve muito entre os povos que colaboraram com eles e abandonaram a lei, fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a refugiarem-se em asilos e refúgios ocultos. 54. Olha aí uma grande revelação, e nós vamos ficar em cima do 54.
No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Bom, vamos ficar em cima aqui desse versículo 54. Vemos o cumprimento histórico, por assim dizer, com Antíoco Epifânio, porém profético virá com o anticristo. O cumprimento literal virá com o anticristo. E aqui, esse dia 15 do mês de Casleu aqui, ou também Kislev, dia 15 de Kislev, ele fez a abominação, ele instaurou a abominação da desolação, conforme está lá em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 54, que acabamos de ler. Então, ou seja, o templo, ele vai ser, o meio da grande tribulação, ele vai se dar quando? No dia 15 de Kislev. Então é quando ele vai trazer a abominação da desolação, é quando? No meio da grande tribulação. Ora, se é no meio da grande tribulação, aqui diz que ele fez isso quando? No dia 15 de Kislev. Agora, quando que corresponde esse dia 15 de Kislev? O calendário hebraico é diferente do calendário gregoriano. O calendário hebraico ele é pautado pelas fases da lua. Já o calendário gregoriano ele é pautado pelo sol. Ou seja, gregoriano é solar, hebraico lunar. E o dia 15 de Kislev, do calendário hebraico, ele vai corresponder ao final, o final de dezembro. Então, é interessante a gente analisarmos que Antíoco Epifânio vai profanar o templo quando? No final de dezembro. É muito importante nós analisarmos isso. Ora, se ele vai fazer a profanação do templo no final de dezembro, a gente pode dizer o mês que o anticristo vai se levantar. Por quê? Se ele vai fazer a abominação da desolação no meio da grande tribulação, e se essa abominação da desolação, ela é no dia 15 de Kislev, em dezembro, e nós retrocedemos 3 anos e meio, nós vamos chegar no mês de junho. Então, ou seja, o anticristo, ele vai começar a agir quando? Em junho. O ministério, a ação, o império dele vai ser no mês de junho. E se é no mês de junho que ele vai começar a ação dele, a igreja já vai ter que ser retirada. Então a igreja vai sair antes do mês de junho, para que ele possa estar cumprindo, vamos dizer, a vocação dele. Então é muito interessante nós olharmos isso. Nós vamos fazer o somatório das outras peças desse estudo, com as 2 testemunhas e as festas de Israel, para montarmos o quebra-cabeça final. Deus abençoe, fica até o próximo vídeo, não perca, porque vem coisas grandes por aí. Deus te abençoe. Irmãos, dando continuidade então no estudo, hoje nós vamos falar sobre as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, irmão, elas são 2 figuras bastante interessantes de nós estudarmos. Ela está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no versículo de 1 a 11. Então essas 2 testemunhas, elas vão estar exercendo seu ministério após a retirada da igreja. Eu não vou entrar no mérito aqui de quem são elas, irmão, porque não vem ao caso agora. Mas algumas pessoas creem que seja Enoque e Elias, e existe um outro grupo que crê que seja Moisés e Elias. Independente de quem quer que seja, para nós é indiferente isso daí. Mas para efeito do estudo aqui, nós vamos estudar o ministério de ambas em si, né? O que vai acontecer com elas. E nós vamos aprender aqui, e depois nós vamos dar continuidade a respeito das grandes revelações que está acontecendo aqui. Mas vamos
aprender a respeito das duas testemunhas aqui. Diz assim, Apocalipse capítulo 11, versículo 1: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o ato que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, que é também 3 anos e meio, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras, 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então até aqui, até o versículo 9, a gente vê sobre o ministério deles. Agora o nosso foco, irmão, vai estar realmente no versículo 10. Olha o que diz o versículo 10: E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, é muito interessante esse versículo 10 e nós vamos focar nele. Mas vamos ler o versículo 11 para poder fechar, para entendermos um pouco mais o ministério dele, e focaremos no versículo 10. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Então, aqui nós estamos percebendo o ministério deles, compreendendo o ministério deles. Porém, nosso foco, conforme foi dito, é o versículo 10, irmão. E nós vamos entender aí, então, que no versículo 10 está dizendo que eles serão mortos, e que as pessoas irão se alegrar e vão trocar presente uns aos outros. E o ministério deles vai se dar então por 3 anos e meio, conforme está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 3. 3 anos e meio vai durar o ministério deles. Guarde bem isso, 3 anos e meio. Bom, se a gente viu, segundo a referida passagem, que eles vão ser mortos em uma época histórica presente, a gente entende que eles serão mortos no Natal. Por quê? Porque a época que se troca presentes no mundo todo é no Natal, salvo algumas exceções. Mas, se nós entendermos que será numa época natalina que as pessoas vão estar trocando presente, e será a época que ele vai ser morto, e nós retrocedermos 3 anos e meio, nós vamos chegar exatamente no mês de junho. Se retrocedermos de dezembro, meio ano, vai dar exatamente o mês de junho. Olha que interessante. Se o ministério deles vai começar em junho, porque dali começou em junho, 3 anos e meio para frente vai dar exatamente em dezembro. Não sabemos o ano, mas vai dar exatamente em dezembro. Agora, não sabemos em parte, porque nós vamos estudar e vemos que tem algo muito esclarecedor. Mas, se a gente ver ali, que se nós analisarmos então, que em junho eles vão iniciar o ministério deles, eles vão iniciar juntamente com quem? Com o anticristo. O império do anticristo vai dar em junho. A gente já viu que o império do anticristo vai também se iniciar em junho. Exatamente. Ora, se o anticristo vai iniciar e os falsos, juntamente com a ação do anticristo, juntamente com o falso profeta, vai se iniciar, e paralelamente vai se iniciar a ação, o ministério das duas testemunhas, a igreja já saiu. Então a gente entende que a igreja vai sair
antes. A igreja sai antes. Então a gente sabe que a igreja não vai passar os fiéis. Jesus disse que vai livrar a igreja da ira vindoura, que nós não fomos destinados para a ira. Então a ira é o que? É o período da tribulação. Então, se nós não somos destinados para a ira, a igreja vai ser arrebatada antes, vai ser retirada antes. Então a igreja vai ser retirada antes de junho. E nós veremos nos próximos estudos qual é a probabilidade de qual mês que a igreja será arrebatada. É muito profundo, irmão. Não perca todos esses estudos, vai estudando, pause, ore, leia as passagens novamente, analise, pondere, peça confirmação de Deus. Eu tenho certeza que nossa redenção está muito próxima. Quantas revelações estão vindo aí, não é verdade? Então, fique ligado, fique atento, continue estudando os próximos capítulos, vamos dizer, os próximos vídeos, porque tem muita coisa para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, agora nós vamos estudar e vamos ver a respeito da parábola da figueira. Eu sei que isso aí foi amplamente difundido e muitas pessoas caíram no descrédito, porque deram a data de 2018 que o arrebatamento aconteceria e porventura isso não aconteceu e as pessoas ficaram demasiado desacreditadas. Mas vamos analisar um pouco mais e vamos corrigir algumas coisas. Ela não estava errada, por assim dizer, eu posso dizer que ela estava incompleta, não é? E Deus tem nos corrigido e completado, vamos falar assim, com relação à parábola da figueira. Não podemos descartá-la de maneira nenhuma, mas vamos estudar um pouquinho mais a respeito da parábola da figueira em Mateus 24, do versículo 32 ao 34. Vamos ver o que ela mostra aqui. Diz assim: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Eu já vou fazer um comentário. A figueira, ela representa Israel, tá? Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Bom, irmão, então aqui nós vemos que a figueira ela é uma representação, uma analogia para identificar Israel. E que quando Israel estivesse brotando folha, dando frutos, saber que está próximo do verão, o ponto mais alto, ou seja, que ali Jesus já estaria às portas. E ele vai dizer então que, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Essas coisas o que? A volta de Jesus. Mateus 24, a gente já viu, é a mesma passagem de Lucas, no capítulo 21, e Marcos 13, é o sermão profético. Ali Jesus está falando da volta dele, tá? Então, aqui está falando da volta de Jesus pisando nessa terra, a parousia, a vinda, a segunda vinda de Cristo sobre essa terra. Então, ele dá essa referência para a gente, de que a volta dele, dando vamos dizer assim, uma data mais aproximada, um período mais aproximado de quando ele estaria voltando, seria para a gente olhar para Israel, para a gente estar atento para Israel. Que quando Israel brotasse, nascesse, que passaria uma geração. Então é importante nós estudarmos quando que Israel brotou e quanto tempo que dura uma geração. E é isso que nós vamos fazer aqui. Vejamos então. A gente já viu que aqui nós vemos que Israel simbolizado pela figueira. E olha bem, quando que Israel, a figueira, ela brotou?
em 14 de maio de 1948. Ah, pastor, mas 14 de maio de 1948 existiu Israel? Israel, não sei, não existiu desde tempos remotos lá do Antigo Testamento? Sim. Só que no ano 70 da nossa geração, da nossa era, da era cristã, no ano 70 o povo de Israel ele se rebelou contra o Império Romano e o Império Romano expulsou eles de lá. Foi uma catástrofe, o templo foi destruído, inclusive que nós vemos hoje lá em Israel, aquela cúpula dourada não é o templo, é uma mesquita muçulmana. E então a nação de Israel foi expulsa de lá no ano 70 da nossa era. E ela só voltou para lá ela só voltou para lá com a resolução da ONU, a resolução 181 da ONU, de 29 de novembro de 1947. Em dia 29 de novembro de 1947, houve uma resolução, a resolução 181, presidida pelo Oswaldo Aranha, brasileiro, na qual se permitiu que Israel ela pudesse voltar e construir a sua nação. Foi a divisão da Palestina. E então eles começam a voltar. Em 14 de maio de 1948, a independência de Israel. Israel então era própria definitivamente em 14 de maio de 1948. A figueira própria. Então a partir dali ia passar uma geração. Muitas pessoas começaram a estudar a geração dentro do calendário gregoriano, e esse foi o erro. E você vai ver, a gente vai corrigir o erro. Não estavam errados em estudar a geração, porém só fizeram um estudo dentro do calendário gregoriano e não do hebraico. E existe, conforme vocês estão vendo, uma diferença de calendário, porque eu já falei no vídeo anterior e repito agora. O calendário gregoriano ele é pautado pelo sol, ele é um calendário solar. Já o calendário hebraico ele é pautado pela lua, ele é um calendário lunar. E entre o calendário solar e o calendário lunar há uma diferença de 5 dias. E isso faz toda a diferença. Você vai ver isso e é muito esclarecedor para a gente. Então, olha como que as coisas estão se clareando. Uma geração bíblica, e continua dentro daquele estudo, por isso que eu falo que nós não podemos descartar o estudo. Uma geração bíblica, ela é de 70 a 80 anos. Isso aí está escrito lá no Salmo de número 90, verso 10. Vale a pena nós darmos uma lida no que está lá no Salmo 90, no versículo 10. Se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, ou então se você quiser acompanhar comigo aqui no vídeo, você pode acompanhar. Vejamos o que diz aqui no Salmo 90, no versículo 10. Olha, os dias da nossa vida chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. E o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Olha o voando, que interessante, né? Já parece uma alusão aí ao arrebatamento, né? Então aqui está dizendo que os dias da nossa vida, ela é 70 anos, a geração ela é de 70 anos, podendo chegar a 80 anos. Mas enfim, se nós colocarmos então aqui 80 anos como uma data limite, vejam bem, é a fins de estudo e não impositivo, querendo dizer a Deus que tem que ser exatamente assim, mas estudos bíblicos. Então se nós colocarmos aqui 80 anos como uma data máxima para a parousia, para a segunda vinda de Cristo aqui na terra, nós vamos somar então 80 anos com 1948, 14 de maio de 1948, que foi quando a figueira brotou, de fato, quando houve a independência de Israel. A gente viu na resolução 181 da ONU, de 29 de novembro de 1947, foi a votação. Então eles começaram a votar. Mas quando que foi estabelecido o Estado judeu independente, com a sua independência, foi em 14 de maio de 1948. Então, se nós somarmos 14 de maio de 1948 com 80 anos,
nós vamos chegar à data de 14 de maio de 2028. Ô pastor, então, já tem muito tempo, 2028, o povo está fazendo um alarde todo, pois é. Mas essa passagem de Mateus, capítulo 24, ela vai falar da vinda de Cristo na terra, pisando sobre a terra, vindo com a igreja, no final da tribulação. Ora, nós já vimos que a tribulação ela vai durar 7 anos. Então, se a tribulação vai durar 7 anos e que a igreja não vai passar, nós devemos tirar os 7 anos. Então, não se dará o somatório de 1948 com 80, vimos que é 2028. Tirando os 7 anos da tribulação, nós vamos cair então na data aqui, tirando os 7 anos, nós vamos cair então na data de 2021. Mas tudo isso nós estamos fazendo um cálculo pelo calendário gregoriano. Se nós fizermos o cálculo pelo calendário hebraico, e nós vimos que é 5 dias a menos, a gente vai ver que há um erro nesse somatório de 80 anos de 1 ano. Então, a cada fazendo essa conta correta, tirando esse 1 ano, nós vamos ter então o ano de 2020. Então, provavelmente, eu repito, muito provavelmente, a igreja será arrebatada em 2020. Porque, recapitulando, se a geração bíblica é de 80 anos, e Jesus diz que não passaria a geração que visse a figueira brotar, e em 14 de maio de 1948 ela brotou, e somando 80 anos com a data em que ela brotou, que é em 1948, nós temos 2028. 2028 para a segunda volta de Jesus Cristo, nessa terra pisando visivelmente onde todo olho verá. Agora, a igreja não vai passar pela tribulação, então nós temos que fazer a retirada dos 7 anos da tribulação. E se nós tirarmos 7 anos da tribulação, nós vamos dar em 2021. Mas o calendário que nós devemos fazer a conta não é no gregoriano, mas o calendário que nós devemos fazer a conta é no calendário hebraico. O calendário que a gente tem que fazer a conta é no hebraico. E o calendário hebraico tem a diferença de 5 dias. Então, quando nós fazemos a conta, vai dar exatamente, irmão, 1 ano a menos. Então nós vamos cair em 2020. Nós já estudamos nos vídeos passados que tanto o anticristo como as 2 testemunhas vão iniciar o seu ministério, a sua chamada, o seu propósito em junho. Então nós temos em junho de 2020 o início da tribulação. A igreja vai sair antes. Quando a igreja vai sair? Ela vai sair antes disso, próximo disso. Agora, com as festas, você vai entender quando que provavelmente a igreja ela vai estar saindo daqui dessa terra. Muito profundo, hein, irmão? Estude e reestude. Ore e busque o Senhor. E Deus trará ainda mais confirmação. Que Deus te abençoe. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, esse é o último estudo, irmão, sobre as festas de Israel. Irmão, tem muita coisa a respeito das festas de Israel, com respeito ao arrebatamento, e você vai achar algumas pessoas dizendo que o arrebatamento ele vai acontecer exatamente na festa das trombetas. Mas eu não concordo com isso pelo seguinte, porque as festas de Israel são para Israel, com exceção da festa, e a gente vai ver a festa de Pentecostes, que é uma festa que foi designada à igreja.
Porque a festa se você estudar depois, e tem muita coisa, bastante conteúdo aí na internet, a festa de trombetas, ela vai falar sobre arrependimento, convocação do povo para Israel, para ela aceitar Jesus, né? Que o anticristo vai estar reinando. Então a tipologia dela é isso. Agora a festa de Pentecostes não, e nós vamos ver isso aí. As festas de Israel, se você quiser estudar, você vai encontrar lá em Levítico 23 falando sobre elas. E quais são as festas? São 7. Que é a Páscoa, Jesus cumpriu a Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado. Pães ázimos, ele é o pão sem fermento, que foi cumprido também. Primícias, ele foi o primeiro a ressuscitar. E a festa de Pentecostes, que ele também cumpriu, que foi o início da igreja. E a igreja se inicia em Pentecostes e termina em Pentecostes. As 3 primeiras festas é a primeira vinda de Jesus, quando rejeitaram. E as 3 últimas são quando eles de fato vão aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, como Messias. Mas a festa de Pentecostes, ela vai falar lá em Levítico, capítulo 23, do versículo 15 ao 22, sobre a festa de Pentecostes. E nós vamos dar uma lida nela, para entendermos um pouco e vermos o que Deus quer falar conosco a respeito dessas festas. Levítico 23, se você quiser acompanhar aqui comigo, ou então com a sua Bíblia, na tradução que você achar melhor. Levíticos capítulo 23, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor, até o 22. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então, 50 dias, né? Daí a palavra Pentecostes, né? 25. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então oferecereis nova oferta de alimento ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, e de 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de alimentos e suas libações por oferta queimada ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote moverá com o pão as primícias por oferta perante o Senhor com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. 21. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas libações para vossas gerações. 22. E quando fizerdes a colheita na vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para que o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor teu Deus. Então aqui é a instrução da festa de Pentecostes, tá? E ela tem um significado profético com relação à igreja. Então, a igreja, ela significa, ela tem uma tipologia através da festa de Pentecostes. E nós vamos analisar algo aqui muito interessante, irmão, que é a respeito da festa de Pentecostes, ou um período, né, da festa de Pentecostes. Quando que acontece a festa de Pentecostes? A festa de Pentecostes, ela se dá no mês de Shavuot, em hebraico. Então, mais uma vez, o calendário tem que ser o hebraico. Ela se dá no mês de Shavuot. E ela vai corresponder entre maio e junho, tá?
dentro do calendário gregoriano, o seu período correspondente, é entre maio e junho. Tá? E a festa de Pentecostes, irmão, o significado dela é colheita. Olha que interessante. Era uma festa, irmão, para a colheita. Então Deus vai colher todos aqueles que creram nele. Lá no livro de Tessalonicenses, vai dizer que os mortos vão ressuscitar, aqueles que morreram desde Adão crendo no Messias que viria, e também aqueles que creram no Messias que veio, que é Jesus Cristo. Então eles vão ser colhidos, irmão. Eles vão ressuscitar e vão ser colhidos. Então a festa de Pentecostes, ela significa essa colheita. Então nós vamos ser colhidos. Aonde? Na festa de Pentecostes. A festa de trombeta, ela tem a ver com arrependimento e também com guerra. Que numa outra oportunidade, se Deus permitir, nós falaremos sobre isso. Mas Pentecostes tem a ver com colheita, tem a ver com alegria, com festa. Então a igreja vai ser colhida e vai entrar um período de 7 anos, aonde a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, no casamento, nos moldes judaicos. Durante 7 anos a igreja vai estar em regozijo, casando com o Senhor Jesus. Enquanto aqui na terra, a tribulação, a sociedade, a humanidade vai estar na mão do anticristo, do falso profeta. Então, Pentecostes tem a ver com a colheita. E algo mais interessante que nós vamos olhar aqui, irmão, é que toda mudança de dispensação, ela se deu exatamente em Shavuot, no período em que acontecia a festa das trombetas. É óbvio que anteriormente a Moisés não existia a festa, porque ela foi determinada por Deus através de Moisés. Mas quando nós olhamos, e nós vamos aqui fazer um estudo, lá no livro de Gênesis, olha que interessante. Gênesis 8, olha quanto que deu o dilúvio, uma mudança de dispensação. Vamos olhar aqui, olha. Gênesis 8, versículo 13, ó. E aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Olha aqui. Vamos continuar aqui, ó. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Olha o que diz aqui, ó. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. No segundo mês, a gente sabe que no calendário hebraico, o primeiro mês é Abib, ou Nissan. Depois nós temos Shavuot. Abib vai corresponder ao mês de abril. Shavuot vai corresponder ao mês de maio. Olha que interessante. Então houve uma mudança de dispensação aqui. A lei, nós não precisamos, para encurtar o vídeo, depois você pode pesquisar, lá em Êxodo, quando Moisés saiu do Egito, ele foi até o Monte Sinai, e ali então, e ele saiu quando do Egito? No mês de abril, em Abib. Então quando Moisés saiu do Egito, ele chega então, um mês depois, ele chega então no Monte Sinai, aonde ali a lei foi dada. Então, agora há uma mudança de dispensação, exatamente em que mês? Em Shavuot, ali em maio. Eu estou colocando o calendário, não vou ficar entrando em muitos detalhes com relação ao calendário, porque o calendário ele vai pegar parte de um mês, em determinado ano vai pegar um pedaço do mês do gregoriano e um pedaço do outro, mas enfim,
Em suma, sempre vai se dar em maio. Em maio aqui, então, há mudança de dispensação. Olha que interessante. Agora nós estamos no período da lei. Quando que há a mudança da dispensação da lei para a graça? Exatamente em Pentecostes, em Shavuot, que é o mês de maio. Mais uma vez nós vamos ter então o que? A mudança de dispensação, aonde vai se terminar a era da graça e acontecerá o período do juízo de Deus, que vai acontecer quando? Em maio. Irmão, tem um outro vídeo aí no canal que fala sobre as festas, é um vídeo em inglês, ele está legendado, vale a pena você ver. Mas é muito interessante. Então nós entendemos agora, fazendo o somatório de todo esse estudo, que a igreja, ela vai ser arrebatada no período da festa de Pentecostes, que nesse ano em específico cai no dia 29 de maio. Também nós vimos que o anticristo, juntamente com as duas testemunhas, eles vão iniciar a operação deles exatamente em junho. Olha que interessante, irmão. Nós vimos também refazendo ou melhorando a parábola da figueira, o cálculo da parábola da figueira, nós vamos dar em 2020. Então, ou seja, em 2020 é um ano que tem prometido muito. Esse ano de 2020, então pode acontecer, eu repito, pode acontecer o arrebatamento. E quando? Em maio, provavelmente na festa de Pentecostes. Nós precisamos estar atentos acerca de tudo isso daí, é muito profundo, e eu creio que realmente isso vai acontecer. Eu tenho esperado o arrebatamento há muito tempo, tenho pregado e anunciado, mas eu creio que nós chegamos nesse período. Pode ser que Deus, pela sua misericórdia, resolva tardar, porque a Bíblia diz: se tardar, espera. Pode ser, Ele é soberano, mas esses estudos são muito claros para nós, não tem forçação de barra, você vê. Então que fiquemos atentos, veja o que está acontecendo na nossa nação, no mundo, aliás, as pragas, tudo que está acontecendo. O mundo já está globalizado, pronto para o anticristo se manifestar. A própria igreja, a apostasia entrou dentro da igreja, porque diz que primeiro vinha a apostasia. Então vai se manifestar o homem do pecado agora. Provavelmente agora, em maio de 2020, Jesus estará arrebatando a sua igreja. E se não acontecer, continuarei ainda assim vigiando, continuarei ainda assim estudando, buscando, porque Deus ele vai dando a revelação em partes. Mas eu creio que chegou o tempo da revelação. Eu sei que, creio, muitas pessoas, Deus tem mostrado para muitas pessoas. Então, irmão, o intuito desse estudo não é aparecer, não é ganhar dinheiro. Você pode ficar à vontade de fazer o que você quiser com esse estudo, desde que não deturpe, mas mantenha a sua originalidade. Pode pegar, reproduzir à vontade, não tem direitos autorais nele, mas desde que o mantenha fiel. A finalidade desses estudos é que realmente nós possamos despertar, acordar, porque essa é a voz, junto com tantas outras, dizendo: aí vem o noivo, sair ao encontro da parábola das 10 virgens. Irmão, conserte a sua vida, volte para Jesus, se você está afastado. Você que está dentro da igreja, conserte, precisa ser consertado. Você que está vendo esse estudo e tem tocado no seu coração, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mude a sua vida. Viva nos padrões bíblicos, porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.